Boa noite, bem-vindos a um novo Confinamento. Hoje temos connosco uma pessoa que já passou pela Comunidade Juvenil da Amadora, já passou pela Paróquia da Amadora, continua a ser da Paróquia da Amadora, o Padre Miguel Rodrigues está aqui connosco hoje para o desconstruirmos e tentarmos perceber coisas que ninguém sabe e ouvir histórias mirabolantes aqui do Padre Miguel. Pronto, não é nada disso, vamos fazer uma outra pergunta mais difícil e depois vamos ouvir do Padre Miguel coisas interessantes e engraçadas que não sabemos do lado dele. E é esse o objetivo do confinamento, perceber um bocadinho mais das pessoas que fazem parte da nossa paróquia ou fizeram parte da nossa paróquia e perceber este lado mais informal destas pessoas. Por isso, boa noite, Padre Miguel. Obrigado novamente por ter aceito aqui o desafio. O que nós temos feito, em primeiro lugar, é dar já a bola aí para o teu lado e dizeres-nos tu quem é o Padre Miguel. Assim, num minuto, minuto e meio. Sim, pois, o Padre Miguel, nestas duas coisas, não é? Sou Miguel de nome, de batismo, e foi o nome que os meus pais escolheram para mim, e ótimo. E sou padre por missão, né? por vocação, por chamamento, e pronto, e tudo isto faz parte do pacote. Já não percebo, já não percebo apenas como Miguel, e também não posso perceber apenas como padre, mas só como Padre Miguel, não é? E por isso tudo aquilo que o Miguel era antes da ordenação está cá, e Nosso Senhor conta também com isso, para esta missão que me confiou. Mas pronto, agora com um plus, que é esta graça de ser padre e de ter uma missão muito, muito específica no meio do mundo. Mas sim, daí o padre Miguel. Aquilo que faz parte de mim, da minha personalidade e que se mantém cá, acho que é esta graça que Deus me vai dando de procurar manifestar alegria e de ser alegre e de sorrir e de levar essa alegria a outros. E à medida que o tempo foi passando, fui descobrindo que é muito importante descobrir a fonte dessa alegria. Essa fonte é Jesus, e é Ele que vai alimentando esta forma de ser e de estar, e por isso agradeço também esta oportunidade de partilhar a minha vida assim, de forma tão simples, tão descontraída, e pronto, que sirva também a muitos. Obrigada, Miguel, por por este bocadinho introdutório. Então, a nossa próxima pergunta está relacionada com a tua história no escotismo. Sabemos que entraste para os escoteiros quando tinhas 6, 7 anos, segundo a informação que nos chegou. E então queríamos perguntar como é que foi esta experiência, o que é que tu tens a dizer sobre ela até agora, e que momento mais caricato é que tiveste como escoteiro? Sim, momentos caricatos foram muitos, sem dúvida. O escotismo trouxe-me coisas muito boas para a vida, porque foi sempre, e mais tarde, quando olhava para trás, reconheci isso com muita clareza. O escotismo fez-me crescer muito, como homem, como pessoa. Deu-me muitas das capacidades humanas que eu hoje reconheço na minha vida, todo o sentido de viver para os outros, de querer viver em grupo, de não procurar o meu conforto pessoal, mas procurar o bem de todos e o bem do grupo. Foi tudo capacidades humanas e graças, que fui recebendo e trabalhando no meio escotista, e por isso estou muito grato por essa oportunidade. História caricata, lembrava-me de uma, uma engraçada.
dentre muitas, como dizia, que foi de uma partilha de uma bolacha Maria durante durante um raid noturno, em que a bolacha acabou por passar por toda a gente e como nós sempre vivemos assim muito como irmãos, eu acabei por comer essa bolacha partilhada por todos, assim um momento caricato, mas também que diz alguma coisa acerca daquilo que se vive no escotismo e do quanto isso também é importante para nós, porque nos sentimos mesmo como irmãos uns dos outros. Isso é uma graça muito grande. Mas esse todos, desculpa Sandra, esse todos que estavas a dizer eram mais do que 2 pessoas, é isso? Sim. Ok, sim. Só para ficar esclarecido. Eu ia aqui a um detalhe, que é, vocês partiram a bolacha ou a bolacha passou literalmente pelas mãos de toda a gente e tu comeste-a inteira? Comi a bolacha inteira, sim. Exatamente isso. Ok. Vamos deixar assim. Exato. Extremamente. Sim. Olha, mas podemos perguntar também se toda a gente tinha lavado as mãos. Sim ou não? Duvido. Ok. Não, naquele momento não. Foi no meio do raio. Ok, vá. Bem, a nossa próxima pergunta muda um bocadinho de tema e vai ao encontro de algo que nos dizem de que és fã, que é o Harry Potter. E a primeira pergunta logo sobre este tema é se preferes os livros ou os filmes? Os livros. Os livros. Porquê? Sim. Pelo benefício de fazeres uso da tua imaginação antes de ela ser condicionada pelo filme? Sim, é um bocadinho clichê dizer que se prefere os livros aos filmes, não é? Mas de facto eu sempre me habituei muito a ler desde miúdo e portanto sempre me fez muito mais sentido ler antes de ver o filme. Eu também gosto de ver os filmes, mas normalmente depois de os ler, por causa da questão imagética, porque eu acho que ficamos sempre muito condicionados depois de vermos um filme, não é? Porque alguém já imaginou por nós. E como me fui sempre habituando a ler, fez-me sempre mais sentido quando havia algum livro que precedia um filme, de ler o livro primeiro e ver o filme depois. No Harry Potter não é exceção. E depois há muito da trama que se perde na passagem para o filme, não é? É muito difícil reproduzir em filme tudo aquilo que o livro narra e a complexidade da própria narrativa, da própria história. E, portanto, há muitos pormenores que se perdem quando se passa para o filme, apesar dos ganhos noutras perspectivas. E qual é neste caso, o teu livro favorito da saga? Eu acho que o livro favorito, talvez pela expectativa, tenha sido o último. O sétimo. Okay. Mas acho que é por isso, acho que tem a ver aqui com uma expectativa que se foi criando, porque os outros livros Qual é o tive título que do esperar muito último? tempo. Os Talismãs da Morte. Mas também é um livro que acaba por ser um bocadinho mais maduro do que os outros, se calhar pensando pessoalmente, e tu encaixas um bocado nisto, aquele último livro e o filme também saíram próximos da altura em que nós tínhamos a idade dos protagonistas. Se calhar ajuda um pouco o cresceres com toda esta sequência, não, lá está, se calhar a expectativa também, não é? Mas é depois de seres capaz de entender aquilo que a história traz também. Sim, eu fui acompanhando um bocadinho esse processo, porque o Harry Potter apareceu, os primeiros livros, que foram os dois primeiros, os protagonistas tinham mais ou menos a idade com que eu comecei a lê-los. Portanto, eu sempre acompanhei mais ou menos o progresso isso é engraçado também, mas foi mais ou menos ao mesmo tempo que a coisa foi acontecendo. Very well. Olha, mudando novamente o assunto, nós costumamos perguntar aqui coisas hipotéticas. Que necessariamente no teu caso, se calhar não será assim tão hipotético assim. Mas, num encontro com o Papa Francisco, quando isto tudo abrir, quando já não existir pandemia,
no encontro com o Papa Francisco abre a porta, diz: Olá, Padre Miguel, tudo bem? Como é que é? E o Padre Miguel, a primeira Assim, português. pergunta que faz. Sim, 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 sim. Ele costuma falar comigo em português, por isso, em princípio, contigo também há de ser. Então, Sim, sim, sim. Pronto, ele abre a porta, Papa Francisco, tenho uma pergunta para si. Qual é? olha, eu acho que se calhar não faria uma pergunta, mas faria um pedido, ou devolveria um pedido, que era pedir ao Santo Padre que rezasse por mim. O Santo Padre normalmente pede muito que nós rezemos por ele, e eu percebo isso, porque a missão que lhe foi confiada também é muito exigente, mas pedir-lhe a retribuição na oração, pedir-lhe que rezasse por mim, pela minha missão. E agora, tu estavas a dizer que, de facto, antes de existir o Padre Miguel, já existia o Miguel. E, e agora vamos aqui para uma fase da tua vida que foi há muito pouco tempo, que é a tua entrada para o seminário. Como é que foi? Como é que não foi? Como é que foram reações? Como é que não foram reações? Foi algo espontâneo? Foi algo que durou algum tempo? Fala-nos um bocadinho dessa altura. Espontâneo não foi, foi algo que durou algum tempo, sem dúvida, porque foi alguma coisa que foi amadurecendo no meu coração e eu fui precisando de muito tempo para, para levar isso a sério, né? Para levar essa, não sei se lhe chama intuição, se lhe chama outra coisa qualquer, mas levei muito tempo a conseguir levar isso como uma possibilidade real. Porque assim, quando essa questão começou a surgir, a possibilidade do sacerdócio, era alguma coisa que eu negava determinantemente. Eu não queria ser padre, a maior parte daqueles que estão aqui e da comunidade que me acompanharam sabem isso, porque eu sempre tive outros desejos para mim, para a minha vida. Portanto foi muito difícil inicialmente de confrontar esses desejos que eu tinha e que achava que me iam fazer feliz, confrontar isso com a possibilidade de Deus querer outra coisa, de Deus ter um outro caminho diferente para mim, que não aquele que eu sempre tinha sonhado. Portanto, numa primeira fase, acho que houve uma negação muito grande disso, houve uma tentativa talvez de fuga ou de por não saber, de fugir até do confronto com essa questão vocacional. Pronto, o que é certo é que isso ficou sempre cá no coração, presente, e de vez em quando acabava por chatear e por me inquietar, porque me perguntava, e não era eu que decidia isso, mas perguntava-me se não estaria de facto a fazer apenas a minha vontade e a fugir daquilo que Deus me podia estar a querer mostrar, um caminho novo, um caminho diferente, que eu não tinha pensado, mas o caminho dele para mim. E houve uma altura em que para mim não foi mais. Para mim não foi possível continuar a evitar isso e houve uma altura em que eu tive que levar essa questão a sério, determinantemente, e perceber se de facto Deus queria alguma coisa diferente para mim ou não, ou se podia continuar a viver e a decidir a minha vida como eu achava. Portanto, e a partir desse momento, depois comecei a ser acompanhado pelo Padre Filipe, também conhecido de muitos, Que que me idade é que ajudou a tinhas? perceber se nessa altura tinha 19 anos, tinha 19. Estava no segundo ano da faculdade, envolvido também nos grupos da paróquia, nos escuteiros também, com muitas responsabilidades, também com muitos amigos. Era uma das coisas que me fazia mais confusão entre aspas, mas que pesava, era achar que tinha tudo aquilo com que sempre tinha sonhado, não é? Estava no curso que queria, estava a namorar, estava envolvido na paróquia, fazia bem às pessoas, procurava rezar, tinha uma estava bem inserido nos escuteiros e gostava muito de lá estar, mas ao mesmo tempo parecia que faltava qualquer coisa, e essa qualquer coisa inquietava-me muito porque eu não conseguia perceber o que é que me faltava. E de facto esta questão vocacional continuava suspensa, né? Porque eu não tinha coragem de a pôr em cima da mesa. Pronto, até à altura, quase o gatilho que fez com que eu pusesse esta pergunta com mais seriedade e fosse procurar
o que Deus tinha para mim. Boa, obrigado. E olha, isto foge aqui um bocado ao que tínhamos para ti e tínhamos perguntado para o que tínhamos feito em termos de perguntas, mas para quem neste momento se sente como um Miguel quando tinha 19 anos, em que tem tudo e sente que falta alguma coisa, quem se neste momento se está a questionar em relação às suas vocações, qual é que é o teu conselho, qual é que é a tua sugestão, o que é que queres dizer a essas pessoas? Sim. Ponto 1. Confiar muito em Deus. 16 pontos. No sentido... Não, pá, tem que ser certo, que é para ser mais perfeito. Exato. Não, porque o grande drama é nós de facto não acreditarmos que o caminho que Deus tem para nós é mesmo o melhor caminho, não é? Porque a nossa perspectiva das coisas vai sempre parecer mais segura, vai sempre parecer mais controlada, e passar a bola para o lado de Deus é assumirmos o descontrole, ou seja, assumirmos que já não vamos ser nós a conduzir, e isso deixa-nos numa posição, pessoalmente falando, muito desconfortável, que é quase o salto da fé que é preciso dar. E como esse salto muitas vezes é difícil de dar, nós ficamos agarrados aos nossos confortos. Portanto, a primeira dica é não ter medo. Portanto, não ter medo, confiar que Deus cuida e que por isso vale a pena largar o que é preciso largar. E depois, não se faz um discernimento de uma vocação sozinho. Portanto, eu não vou conseguir sozinho perceber o que é que Deus quer de mim. E para isso é muito importante não só a vida em comunidade, portanto, viver e encontrar um lugar na igreja onde eu posso caminhar, onde eu me sinto amado por Deus, onde eu sinto que tenho uma missão, onde eu sinto que posso pôr os meus dons a render, mas deixarmos também que a igreja tenha alguma palavra a dizer acerca da nossa vida e da nossa vocação, porque o nosso coração engana-nos com muita facilidade, muita. E por isso é bom deixarmos que a igreja, ou então escutarmos aquilo que a igreja nos tem a dizer acerca dos sinais que Deus nos vai dando, porque Deus não nos deixa andar às cegas, não é? Vai-nos dando algumas pistas acerca da nossa missão e da nossa vocação. Mas para interpretarmos essas pistas precisamos de ajudas, porque senão estamos sempre fechados na nossa interpretação pessoal, que com muita facilidade nos pode levar ao engano e acharmos que Deus está a dizer uma coisa que Deus não está a dizer. E por isso confiar na igreja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer aproveitar muito, usar muito diariamente a Sagrada Escritura e deixar que Deus fale, mas também procurar um padre que me possa acompanhar espiritualmente, com quem eu possa partilhar a vida, com quem eu possa partilhar as minhas inquietações e ser dócil àquilo que a igreja me for dizendo. Isso é que nos faz estar permeáveis, disponíveis para Deus nos encaminhar por onde quer. Mas acho que sim, acho que são estas dicas. Obrigado pelas dicas. E se calhar é importante clarificar, para depois quem vir isto e quem estiver a ouvir, estas dicas é independentemente da vocação, não é? Ninguém está aqui a dizer este discernimento de vocação não é só para o seminário, não é? Pronto. Exatamente. Aliás, porque todos, essa é uma coisa também que é importante desconstruir, mas todos temos uma vocação. Né? Deus não deixa ninguém por chamar. Deus chama toda a gente. Chama a todos para a sua missão específica. Né? Se nós não descobrimos a nossa missão, é não descobrir o nosso lugar no mundo. Né? Portanto, o mundo fica mais pobre se nós fecharmos o coração a esse chamamento. Né? Mas há um lugar pensado, sonhado por Deus, desenhado por Deus, para cada um de nós. Nós podemos ocupá-lo ou não. Sim. Ok. Obrigada, Miguel, por nos dares por fazer esta partilha, por responderes a esta pergunta que o João fez de modo tão completo, porque de facto acho que nos auxilia a todos. Acaba por sempre oferecer um certo esclarecimento no que diz respeito a isto da vocação de cada um de nós. Ok. Ainda nesta questão de seminário, ainda nesta temática, queremos perguntar-te o que terá sido um dos obstáculos maiores no período de seminário, porque naturalmente
nem tudo terá sido fácil, não é? E viver numa comunidade de modo tão imersivo, não é? Porque não é estar em comunidade numa paróquia, é viver inteiramente, não é? Isso também pode mudar muita coisa. Se puderes dizer-nos um dos obstáculos que poderás ter enfrentado e ultrapassado, o que quiseres. Sim. Um dos maiores obstáculos é o risco de ficarmos presos àquilo que vamos descobrindo em nós de menos bom. Ou seja, vou explicar. O tempo de seminário é um tempo onde nos aprendemos a ver e a ler com muita clareza. E isso é uma coisa boa, porque nos vamos aprendendo a olhar segundo o olhar de Deus e com a luz de Deus, mas também traz ao de cima, e é bom que traga também as nossas fragilidades e as feridas da nossa história, que muitas vezes vêm ao de cima para poderem ser curadas e poderem ser transformadas e deixarmos que Deus cure essas feridas para sermos homens novos. Deus não apaga a nossa história, mas ajuda-nos a limá-la e a trabalhá-la para que ela seja reintegrada na nossa própria vida e nos aceitemos também com simplicidade e com todas essas coisas que trazemos enquanto bagagem da nossa história. E há um risco muito grande de ficarmos presos a isto, de ficarmos bloqueados nas nossas fragilidades e nas nossas incapacidades. Eu acho que isso é um risco muito grande quando nos vamos desconstruindo sem a ajuda certa para nos irmos arrumando ao mesmo tempo. E depois um outro obstáculo pelo qual passei e que foi importante ter passado por ele, mas foi um momento difícil também da minha história no seminário já, foi a determinada altura ter que pôr de parte aquilo que eu achava que estava a sentir em termos de oração e aquilo que eu achava que Deus me estava a dizer por meio daquilo que eu sentia e confrontar isso com a igreja e a direção espiritual e a leitura que a igreja fazia disso era quase completamente contrária àquela que eu fazia. Portanto, nessa altura, o ter que abdicar da minha visão das coisas, do meu sentimento acerca do que eu achava que Deus me estava a dizer e a pedir, para dar lugar àquilo que a igreja me estava a dizer e abandonar-me com confiança a que a voz de Deus passava pela igreja e eu era chamado a ser obediente a isso, foi um momento difícil, muito importante para mim, mas difícil, porque depois de abdicar dessa forma como eu sentia as coisas, seguiu-se um período de escuridão grande, ou seja, no sentido de eu não sentir confirmado no meu caminho, interiormente confirmado, mas ao mesmo tempo, exteriormente, a igreja dizer que o meu caminho passava por ali agora. Não é? E foi muito bonito porque essa perseverança, mesmo na escuridão, depois trouxe essa confirmação interior que eu esperava, mas houve ali um momento grande de não sentir, de não sentir essa confirmação interior que é sempre difícil, não é? Porque é uma desolação interna e temos quase que contrariar o nosso coração para chegarmos ao período de calmia, de serenidade, de paz, onde as coisas passam a fazer todas sentido, mas onde não é óbvio, não é automático, não é quase contrário à forma como nós vivemos hoje em dia, não é? Estamos sempre à espera que um clique tenha um resultado específico, não é? E a nossa vida interior não funciona assim. E Deus não funciona assim connosco. E como nós estamos habituados a isso, normalmente ficamos frustrados quando isso não acontece na nossa vida espiritual. Mas a paciência a que Deus nos chama e esta perseverança que fortalece a nossa fé e o nosso coração, depois acaba por dar fruto. Não é um fruto imediato e isso pode tornar as coisas em alguns momentos da vida mais difíceis. Mas fortalece a fé, isso é importante. É curioso. Desculpa, João, fala. Não, falaste aí num ponto que várias pessoas, inclusive eu, de certeza que já se depararam com isso também. Parece que estás a falar
idealizavas a igreja do Miguel e alguém veio bater à porta e disse, não, olha, ok, essa igreja é muito bonita, mas não é isso que te pedem. E a igreja não é assim e de todo é isso que te pedem. E de facto acho que há muito essa mentalidade, mesmo na igreja cristã e mesmo nos leigos, em que esta eu vou à igreja nestes moldes, à minha maneira, eu sinto assim e assim é que é, e por isso sou cristão, e não me diga o contrário, porque aí é completamente diferente e aí já é uma igreja, já é a Inquisição a entrar. Não sei se faz sentido isto que eu estou a dizer, mas quando estavas a falar, pá, foi nisso que eu me lembrei e veio-me aqui à cabeça não sei quantas pessoas que têm essa imagem, ou seja, é a minha igreja, é a igreja da Maria, é a igreja do Manel, é a igreja do Zé. Obviamente tu sentiste isso noutras profissões, noutra realidade, mas foi logo isso que me veio à cabeça calma, isto não é a tua igreja, sim, sentes-te bem, é o teu quentinho, mas se calhar não é isso que estou a pedir de ti, se calhar não é isso que a igreja está a pedir de ti neste momento, não é? E quando te dizem isso, pronto, desconstroem-te completamente, não é? Eu acrescentaria, nas minhas palavras de leiga, que eu acho que, bem, e tu dizes-me se concordas, Padre Miguel, mas fico com a sensação de que é mais fácil para nós sentirmos, para nós que procuramos a igreja pessoal, não é? Sentir que o problema está em a igreja de todos, a igreja comunitária, não encaixar com aquilo que procuramos, com aquilo que desejamos, em vez de nos apercebermos que, bem, se calhar estou com uma crise de fé, ou se calhar não me esclareceu o suficiente, ou se calhar se eu falar com o sacerdote ajuda. Fico com esta sensação de que classificamos isto de maneira diferente e depois seguimos por esse caminho, não é? Um bocado numa de epá, mas estou tão insatisfeito porque isto que é externo a mim não está a satisfazer-me, mas eu estou lá, não é? Estou lá. É que é muito Pronto, difícil percebes a isso, minha ideia, não não é? é? Isso implica, Sim. sim, porque isso implica pôr-nos em suspenso, não é? Que é quase não validarmos a nossa experiência interior para validarmos uma outra coisa qualquer. E nós normalmente não estamos dispostos a abdicar da nossa validação interior. Não é? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem está no centro ainda somos nós e a nossa percepção e não o Nosso Senhor. E isto precisa de ser purificado, não é? E essa purificação é dura por isso, não é? Porque quando nós dizemos que mas que descanso é viver a morrer todos os dias, não é? Quando falamos de morte no sentido cristão, também tem a ver com isto, não é? Alguma coisa de nós pessoal, não é? De nós como eu entendo as coisas, de nós como faz sentido, de eu, alguma coisa daí que tem de facto que ficar de lado. E às vezes nem quer dizer que esteja errado. Quero só dizer que às vezes importa mais a docilidade que eu sou chamado a trabalhar para me integrar no corpo do que simplesmente eu, porque já estou a ver não sei quê, e então separo-me do corpo porque a minha visão é que está certa, não é? Isso é que me faz estar fora da comunidade, faz-me estar fora da igreja, faz-me estar fora de Jesus. É esse o ponto. Mas é difícil, porque é difícil nós pormos de parte isso que dizia no início, não é? A minha validação pessoal, interior, é alguma coisa que eu tenho muita dificuldade em abdicar, não é? Porque isto requer muita humildade. Requer muita humildade. E é difícil, a humildade é difícil de cultivar. Mas sim, por isso é que é tão importante quando nós depois, mesmo no meio destas crises, e ainda sem catalogarmos ou sem dizermos isto está certo, isto está mal, isto eu não me identifico, ou isto não sei o quê, é tão importante irmos junto de outra pessoa e até expor com simplicidade as coisas, não é? Eu não estou a conseguir articular, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para isto passar a fazer sentido na minha experiência interior? Porque é que eu não estou a olhar para isto com o olhar certo? Porque é que eu não estou a conseguir enquadrar-me neste contexto, neste enquadramento, nesta perspectiva? Mas sim, perguntar ajuda, sairmos de nós ajuda sempre, sempre. Bem, obrigada, Miguel, por este bocadinho, mais uma vez. Ok. Próxima questão.
nós agora queremos ir para a atualidade, para aquilo que é o que está a acontecer agora, e queríamos saber de que mais sentes falta, tendo em conta toda esta situação pandémica, de que mais sentes falta dentro de distanciamentos e confinamentos e, enfim, nas circunstâncias de um sacerdote, não é? Que também são particulares. O que é de que tens sentido mais falta? Sim, olha, acho que sinto falta desta proximidade, não é? Da proximidade da relação. Eu, graças a Deus, neste tempo tenho sentido pouco o confinamento, porque pronto, porque a missão também me exige outra coisa. Mas tenho visto o impacto que a falta de relações vai tendo nas pessoas e a forma como vai inquinando até as relações entre nós e a simplicidade dessas mesmas relações. E sinto falta disso, sinto falta de um abraço, não é? Assim, por exemplo, acho que são coisas simples, mas o não poder abraçar indiscriminadamente, não é? Porque acho que é uma coisa que nos faz falta enquanto seres humanos, porque a qualidade da relação também passa por aí, não é? Também passa por essa proximidade física, não é? Que agora de facto nos está impedida. Mas pronto, acho que é isso. E Só uma mais parte, desculpa, especificamente. Diz. Desculpa, Sandra. Não, era mais especificamente como um padre à frente de uma paróquia, o que é que tu sentes? Se sentes alguma coisa de diferente ao nível da paróquia, agora quando voltamos mais ou menos ao ativo, ainda com as condições com que estávamos, se sentiste a paróquia diferente, quais é que foram os desafios, ou que desafios é que tens tido na paróquia onde estás agora? Quer dizer, desafios são muitos, não é? São muitos porque o contexto é absolutamente diferente, não é? Portanto, passa muito por perceber como é que se continua a missão da Igreja e até a minha missão enquanto padre no mundo confinado, não é? Portanto, acho que sim, acho que isso traz muitos desafios, não é? Porque Nosso Senhor continua a querer chegar à vida das pessoas, porque as pessoas continuam a precisar da graça e por isso continuam a precisar dos sacramentos e continuam a precisar de ser dirigidas espiritualmente, com as limitações todas de alguns até conseguirem ter algum discernimento ou presença interior para continuarem a procurar essas coisas, mas muitos, quer por incapacidade pessoal, quer pelas circunstâncias que vivemos, já não poderem procurar isso, não é? E às vezes fazer muita falta e muita moça sem que as próprias pessoas se percebam ou consigam sair dessa circunstância. E depois, pronto, todas as limitações em termos de grupos, de grupos paroquiais, desenvolvimento de iniciativas, muitas coisas que têm que ser repensadas ou que apesar de as tentarmos manter da forma que podemos e por via digital, temos muita consciência também do quão redutor é as atividades pastorais acontecerem apenas digitalmente, não é? Há muita coisa que se perde e ninguém quer enganar ninguém nessa matéria. Nós sabemos que não é igual, nunca vai ser, e que não é assim ou que não é assim, que o que se perde é muito, não é? Mas ao mesmo tempo também não és é tanto preciso parado, fazer não é? alguma coisa. Exatamente. Mas Não, também não pois, és ou tanto seja, parado. exatamente, nós também não, a vida não fica, eu tenho dito isto a muita gente porque me tenho preocupado ver vidas suspensas, mas é isso, a nossa vida não pode ficar hipotecada, porque a vida está a andar, o relógio está a contar na mesma, e a nossa vida não fica simplesmente suspensa por causa desta ou daquela condicionante, não é? A vida está a acontecer, nós somos chamados a agarrá-la, claro, com as possibilidades e circunstâncias que temos, mas ela tem que ser vivida. Não dá de outra maneira. Como é que em concreto tem sido este feedback? Este feedback não, esta resposta perante a comunidade online. Sim. Não é? O que é que tens feito na tua Olha, algumas paróquia em coisas, concreto? sim.
algumas coisas têm sido surpreendentes. Nós no primeiro confinamento não tínhamos oferta digital, pelo menos na missa. A missa não era transmitida. Uma coisa que só começámos a fazer agora neste segundo confinamento. E de facto as pessoas agradecem muito essa presença. Temos procurado também rezar o terço em comunidade ao sábado, e vamos vendo alguns rostos e vamos tendo alguns grupos envolvidos, e é bom isso, é bom ver que há gente que aproveita esta oferta, agora com muita noção de que chega a poucos, né? De que chega a poucos porque quer dizer, não é nestas circunstâncias que mais gente se vai interessar e se vai aproximar de Nosso Senhor. Claro que sim, há histórias incríveis nesse sentido, de pessoas que se reaproximam da fé e descobrem Jesus assim, mas quer dizer, perdeu-se também muita gente que se calhar ia circunstancialmente à missa, ou porque tinha os filhos na catequese, ou porque tinha lá uma dinâmica qualquer, e de repente todos esses, não é, que orbitavam à volta da comunidade paroquial, todos esses se foram, não é? Mesmo que os seus miúdos vão mantendo a catequese. Pronto, depois temos essa oferta, a oferta catequética, que aconteceu no primeiro confinamento online e agora acontece também, com um esforço imenso dos catequistas para continuarem presentes. E depois tivemos também uma atividade muito, muito engraçada com os jovens. Quando houve o desconfinamento, procurámos voltar ao presencial e puxar pelos nossos jovens, e a resposta foi bastante positiva. Entretanto, pronto, com o segundo confinamento, tentámos fazer uma atividade que fazemos todos os anos aqui na paróquia, e pronto, tentámos passá-la para modo online, e a malta que participou de forma muito ativa. Eu acho que isso foi muito surpreendente, porque nós, sabendo das limitações de uma atividade digital, e a atividade durou o fim de semana inteiro, desde sexta a domingo, mas a malta que participou esteve muito presente, e conseguiu-se uma proximidade muito grande, apesar de ser desta forma. Isso foi bonito de ver, e foi bom de ver também os frutos que daí advieram, apesar das circunstâncias. Boa. Aí alguma resiliência nos teus grupos de jovens também. Mas aqui na paróquia da Amadora temos um pouco de tudo, pelo menos do que eu vou sabendo, em que tens grupos que estão a correr muito bem, depois tens grupos que ou estão a desaparecer, ou era aquilo que estavas a dizer, se calhar a pandemia foi o trigger, o que faltava para as pessoas irem embora. Neste caso, os grupos de jovens, se calhar quando se voltar às missas, se calhar aquelas pessoas que precisavam de alguma coisa para não ir, pronto, tiveram a pandemia, e se calhar aquelas pessoas que precisavam de alguma coisa para ir, tiveram a pandemia. Pronto, acho que vamos ter os dois lados em todas as coisas, tanto nos grupos de jovens como na missa, ou noutras coisas da comunidade e na envolvência das paróquias. Acho que de facto vamos ter de tudo, como tu disseste, que pronto, está-se a refletir aqui também na paróquia da Amadora. Bom, acho que temos uma pergunta mais difícil antes de terminarmos, com perguntas mais fáceis, e deixo para a pessoa que faz as perguntas difíceis. Pronto. Ok. Então, a questão é: como idealizas o reino dos céus? Certo. Sim. Toma o teu tempo, sem pressa. Não, sim, o reino dos céus. O Senhor falava por parábolas, não é? E mostrava o que era o reino dos céus por parábolas. Eu acho que não vou ter esse já está muito, muito claro com as imagens que Nosso Senhor usa, mas penso muito no reino dos céus, e lembro-me de se falar disto quando tinha catequese com a Elsa e com o Luís Ricardo. Eles falavam do céu de forma bonita, e eu acho que foi essa imagem que eu guardei, que é este sentido profundo do céu ser um lugar
onde estaremos plenamente em comunhão uns com os outros, não é? Ver de facto uma comunhão perfeita entre todos. Acho que é uma coisa talvez um bocadinho difícil de imaginar, um bocadinho idealística, mas o céu há de ser isso, há de ser esta plena comunhão uns com os outros. E à medida que o tempo foi passando, e acho que essa ideia também se foi maturando, não é só o estarmos todos em perfeita comunhão uns com os outros por si só, é porque passaremos todos a ter o mesmo centro, que é uma coisa que às vezes na nossa vida não acontece. E como não temos todos o mesmo centro, às vezes andamos tão desencontrados uns dos outros, que se todos tivéssemos como centro Jesus, e por isso a coisa entre nós resultaria melhor em termos de relações e de conflitos. Mas como andamos todos um bocadinho descentrados, isso torna difícil as relações entre nós. Eu acho que o céu é isso, o céu é ter absolutamente como centro Deus e estarmos todos voltados para o mesmo centro, e por isso em plena comunhão uns com os outros, porque temos este centro comum. Mas pronto, acho que é isto. Está Não foi certo, parábola, mas foi acertaste. muito bonito. Eu sei, acertaste, era essa a resposta. Ok. João. Então vá. Agora sim, quase a terminar. Descreve-te, Padre Miguel, em 3 palavras. Então, sorridente, paciente, e e terno, acho que pode ser isso. Terno. Terno. Ok. Eu percebi eterno. Depois. Ok. Eterno não, Boa. eterno não. Boa. E para terminar, esta sim é a mais difícil de todas. Isto está relacionado com frango assado. Frango Pensei que assado. as perguntas difíceis fossem para a Sandra. Não, mas a mais difícil de todas é para mim. Eu tenho Eu só monopólio faço as das... difíceis. Sim. Eu fico com Ele as mais passa à difíceis. frente. Não, está feito. Ok, vai. Sandra, pergunta tu. Não. Eu? Pronto. É assim, eu acho que só o João é que está capacitado para esta pergunta, mas pronto, vou fazer. Então, esta pergunta pede-te que decidas entre comer frango assado com talheres ou com as mãos. Com as agora? mãos. Com as mãos. Tão rápido a responder. Sim. Obrigado, novamente, por ter aceito o desafio. Foi muito fixe. Acho que as pessoas vão gostar de ouvir aqui o outro lado do Miguel, do Padre Miguel. E pronto, vamos falando e bons confinamentos. Muito bem. Rezo por vocês também.